Oséias e Gomer, o amor que redime o imperdoável. Nos dias em que Oséias viveu, Israel era uma nação que havia prosperado economicamente, mas que espiritualmente afundava em decadência. Era um tempo de aparente sucesso, mas por trás das riquezas e dos altares erguidos nas praças, havia um povo que se afastava de Deus com cada decisão. Em vez de confiar no Senhor que os libertara do Egito, Israel fez alianças com nações estrangeiras e passou a adorar deuses pagãos, como Baal e Astarote, deuses de fertilidade que prometiam fartura, mas exigiam prostituição ritualística e até sacrifícios humanos. Inscreva-se no canal para conhecer histórias bíblicas fantásticas. O povo traía a aliança com o Senhor, como uma esposa que abandona o marido fiel para buscar amantes sem compromisso. Era um tempo onde se chamava o mal de bem e o bem de mal. Profetas eram ignorados. A justiça era vendida. A verdade havia sido esquecida. E foi exatamente nesse tempo que Deus chamou Oséias para um propósito que ninguém ousaria aceitar. Não se tratava apenas de falar em nome de Deus, mas de viver em carne e alma o que Deus sentia por seu povo. O chamado que quebra qualquer orgulho. Vai e casa-te com uma mulher de prostituições. Era uma ordem direta, não um pedido, não uma visão simbólica. Deus estava pedindo a Oséias que casasse com uma mulher que desde o começo seria infiel. Não era algo que aconteceria depois. Ela já vivia desse modo. Isso não faria sentido para qualquer um. Mas Oséias não hesitou. Obedeceu, mesmo sem entender por completo. Ele conheceu Gomer, filha de Diblaim. Não há muitos detalhes sobre sua origem, mas sabemos que ela levava uma vida desregrada, marcada por relações passageiras. Oséias a tomou como esposa e a levou para casa. Ele a amou, não com o amor de um homem comum, mas com um amor que tinha consciência do sofrimento que viria e ainda assim escolheu ficar. Ele sabia que não seria amado de volta da mesma forma, mas isso não importava. Ele seguiu com o propósito dado por Deus. Com o passar dos anos, Gomer deu à luz 3 filhos, e cada nascimento trouxe uma mensagem de Deus ao povo de Israel. O primeiro filho foi chamado Jezreel, nome que lembrava o massacre e a violência cometida pela casa de Jeú. Um nome que anunciava julgamento. A segunda, uma menina, foi chamada Lo-Ruama, que significava não amada, ou não receberá compaixão. Um nome duro, revelando o afastamento de Deus do seu povo rebelde. O terceiro filho foi nomeado Lo-Ami, não meu povo, uma sentença de rejeição, mostrando que o relacionamento de Deus com Israel estava quebrado. Imagine Oséias chamando seus filhos pelo nome, todos os dias. Cada um lembrete vivo da condição espiritual de sua nação. Não havia como se esquecer, e o que começou como uma dor coletiva, logo se tornaria também pessoal. E quando o amor não é suficiente para prender alguém, Gomer não permaneceu. Apesar de ter uma casa, um marido justo e filhos, ela foi atrás de outros homens. Voltou à vida de antes. O texto não descreve o momento exato em que ela saiu de casa, mas sabemos que ela escolheu partir. Ela buscou novamente os prazeres passageiros que não preenchem. Talvez ela tenha acreditado que seria mais livre longe da casa de Oséias. Talvez tenha sido enganada, seduzida, coagida. O que sabemos é que ela abandonou tudo. E dessa vez, sua queda foi mais profunda. Ela foi vendida como escrava, perdeu sua liberdade, sua dignidade e tornou-se propriedade de alguém. Os homens que antes a bajulavam, agora a tratavam como objeto. Ela foi explorada até o limite e, quando não servia mais, colocada à venda. O amor que vai até o fundo do poço.
Enquanto isso, Oséias permaneceu. Ele não foi atrás de outra esposa. Ele não abandonou seus filhos. Ele permaneceu no mesmo lugar, esperando ouvir novamente a voz de Deus. E ela veio. Mas o que Deus disse não foi o que muitos diriam em seu lugar. Deus não ordenou que Oséias esquecesse Gomer, mas que a amasse novamente. Vai outra vez, ama uma mulher amada por outro homem e adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Oséias 3:1. Oséias saiu à procura dela. Ele andou pelas ruas onde homens de bem não caminhavam. Ele foi ao mercado de escravos, e lá estava Gomer, exposta como um objeto qualquer. Humilhada, suja, envergonhada. Quem olhava para ela via uma mulher destruída. Mas Oséias enxergava além da aparência. Ele via quem ela poderia voltar a ser. O preço por ela foi fixado: 15 peças de prata, o valor de meio escravo, e 1,5 de cevada. Um preço simbólico. Barato demais para quem foi amada, caro demais para quem o mundo já havia descartado. Mas Oséias pagou. Ele comprou sua própria esposa de volta. A segunda chance que ninguém esperava. Oséias não levou Gomer como uma serva. Não a tratou como alguém inferior. Ele a recebeu de volta como esposa, mas impôs um caminho de restauração. Você viverá comigo por muitos dias, não se prostituirá, nem será de outro homem, e eu também serei para ti. Isso não foi dito como ameaça, mas como um pacto de recomeço. Ele estava disposto a ser o mesmo homem de antes, leal, paciente, amoroso. Ele não jogou o passado na cara dela, não cobrou explicações. Ele a resgatou não porque ela merecia, mas porque havia decidido amá-la até o fim. O reflexo de um Deus que não desiste. A história de Oséias e Gomer não era só deles. Deus usava o casamento dos dois para revelar ao povo o quanto ele estava disposto a resgatar Israel. Mesmo depois de anos de infidelidade, idolatria, alianças quebradas e desprezo, Deus ainda amava seu povo. E ele prometia restaurar a aliança, trazer de volta os que haviam se perdido. Curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se afastou deles. Oséias 14:4. Deus estava oferecendo o que ninguém mais oferecia: perdão verdadeiro, graça sem limites, amor sem fim. A lição que continua até hoje. A história de Oséias e Gomer é a nossa história com Deus. Todos nós, em algum momento, nos afastamos, nos iludimos com promessas falsas, caímos em prisões que nós mesmos construímos, mas Deus continua chamando. Ele não desiste. Ele vem até onde estamos, mesmo que seja no fundo do poço, e paga o preço por nossa liberdade. O amor de Oséias é um espelho pálido do amor de Deus. Um amor que não ignora o erro, mas oferece redenção. Não há pecado que nos torne impossíveis de resgatar. Não há queda que seja profunda demais para a mão de Deus. A história de Oséias termina com um convite. Deus chama seu povo de volta. Voltem para o Senhor, o seu Deus, porque foi por causa dos seus pecados que vocês tropeçaram. Oséias 14:1. O amor que escolhe ficar. Esse é o tipo de amor que Deus oferece. Ele não ama porque precisa de nós. Ele ama porque escolheu nos amar. E quem entende esse amor nunca mais é o mesmo. Gomer foi resgatada. Israel foi restaurado. E nós, ainda hoje, somos chamados pelo nome para deixar a escravidão e voltar para casa. E a história de Oséias e Gomer nos mostra que não existe queda tão profunda que o amor verdadeiro não possa resgatar. Deus é esse amor que insiste, que busca e que oferece recomeços quando ninguém mais acredita. Ele pagou o preço pela nossa liberdade e continua chamando com paciência, esperando por uma resposta. E você, até quando vai esperar para voltar?
Inscreva-se no canal e deixe nos comentários o que você achou dessa história bíblica.